confirmando 8 e 7, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95 para conversar agora com Danilo Bezerra, ele que é o venerável mestre da loja Cavaleiros da Liberdade 35, loja maçônica aqui de Caicó, e o Bruno Henrique, que é o vice-presidente. Danilo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, Bruno e a todos os ouvintes que estão conosco aqui hoje. Queria que você nos adiantasse um pouco sobre a história, né? Como é que surgiu, por exemplo, a loja Cavaleiros da Liberdade, é mais uma loja maçônica que se destaca aqui em Caicó, não é isso? Isso, Marcos. A nossa loja, hoje está completando 6 anos, né? Motivo pelo qual nós procuramos você para falar um pouco sobre a loja maçônica Cavaleiros da Liberdade e, de uma certa forma, aproximar um pouco mais a população da maçonaria, né? Maçonaria que aqui em Caicó já tem mais de 50 anos. Nós temos hoje em Caicó 4 lojas maçônicas e mais uma que é de Parelhas, mas que está se reunindo em Caicó. Então, ao todo são 5 lojas. E a loja maçônica Cavaleiros da Liberdade foi fundada há 6 anos atrás, com irmãos que participavam das reuniões na loja Regeneração de Seridó, conhecida como a loja da Barra Nova, né? E nós resolvemos fundar essa loja há 6 anos atrás com o propósito de estudar um pouco mais a maçonaria, com mais sutileza, com mais delicadeza e progredir ainda mais nos estudos que a maçonaria nos dá. É normal, por exemplo, membros de uma loja criar outra loja, como aconteceu aqui em Caicó? Sim, sim. A loja, por exemplo, a loja Frank Shermland, que já tem 20 e poucos anos de fundação aqui em Caicó, também foi uma loja que irmãos se reuniram e fundaram, né? Na nossa, digamos assim, a nossa potência reconhecida, essas 5 lojas que existem em Caicó, todas podem ter intervisitação, todas se reconhecem, mas existem no Brasil 3 potências regulares de maçonaria e na nossa potência, que é a grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Norte, nós temos 41 lojas, se eu não me engano, e todas elas foram sendo criadas de irmãos que estavam em uma, a loja cresceu demais, né, e irmãos resolveram não dividir, mas criar outra loja com o propósito de ampliar ainda mais os estudos dentro da maçonaria. Bruno Henrique, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e me fala um pouco da filosofia da maçonaria. Muitas pessoas que estão em casa nos ouvindo às vezes nem sabem qual é realmente a filosofia, qual é a importância, qual é o objetivo da maçonaria. Bom dia, Bruno. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, meu irmão Danilo, bom dia a todos os ouvintes. Marcos, a maçonaria é uma instituição que ela já existe há muitos anos, né? Então, algumas pessoas acreditam que ela já digamos assim, já existe desde a época até antes de Jesus Cristo. Outros já dizem que ela já é bem mais recente, século 17, 18, por aí vai. Mas a maçonaria, ela sempre teve um propósito, que é o de funcionar como o que a gente chama de uma escola de moral, né? Então, se a gente for se remeter aos primórdios da maçonaria, quando ela começou, ou melhor, digamos assim, a parte mais embrionária da maçonaria, ela se remete o que a gente chama das corporações de ofício, né? Que eram coisas que eram corporações que existiam na Europa há muitos anos, onde você eram, digamos assim, para ser já trazendo para esse lado mais moderno, com a parte dos pedreiros, né? Então, eles sempre tinham, para poder eles digamos assim, passarem para os seus novos associados, por assim dizer, as formas, os segredos das construções, das grandes construções da Europa, eles faziam essa transmissão de conhecimento, né, em forma de alegorias, e também passavam princípios de moral e tudo mais. Então, isso, quando juntou na época do Iluminismo na França, essa situação dessas corporações, ela teve uma mudança e passou-se muito mais a essa fase de transmitir para as pessoas conhecimentos nessa questão de moral, né? Funcionar como uma escola de moral. Então a gente sempre tem um brocado que diz assim, que a maçonaria ela busca tornar homens bons melhores ainda, né? Ela procura homens livres, ou seja, pessoas que são
que não são aprisionadas dentro de prisões físicas ou de prisões intelectuais, pessoas que têm liberdade de pensamento, e pessoas de bons costumes. Então, a maçonaria ela pega essas pessoas dentro das lojas, né, dentro das reuniões. A gente debate muito essas questões de moral, de filosofia e tudo mais, e busca-se sempre lapidar essas pessoas para transformá-las em pessoas ainda melhores. O que é que geralmente se discute nas reuniões da maçonaria? Dentro das nossas reuniões nós temos uma certa liturgia, né? Existe uma liturgia, igual como existe numa missa, né, num culto, existe um processo litúrgico. Dentro dessa liturgia, nós temos temas que são trabalhados, que são, como o Bruno falou aí, são alegorias de tirada de passagens bíblicas, né, de história, da construção, por exemplo, da construção do edifício de Salomão, né, que começou por seu pai. Ele tentou erigir esse templo, né, que chamava o Templo de Jerusalém. E tudo isso dentro de uma filosofia específica. Nós trabalhamos, como o Bruno falou, moral, virtudes, as virtudes cardinais, de prudência, de temperança, de justiça. E aí já trazendo um pouco para o que a população conhece a maçonaria, a população acha que a maçonaria se reúne para fazer caridade, né? É um clube de serviço. E não é? Né? Não é. A maçonaria essencialmente não é um clube de serviço para a prática de caridade. Nós praticamos a caridade como uma forma de nos desprender, né? Como uma forma de nos tornarmos pessoas melhores. Para a gente se tornar pessoas boas, continuarmos sendo pessoas boas, nós temos também que ajudar o próximo, né? Dentro daquela tríade de Deus, você e o próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós também praticamos a caridade, mas não é a essência da maçonaria, digamos assim. Não é o objetivo principal. Não é o objetivo principal. Mas vocês acabam também se colocando à frente, por exemplo, de grandes discussões aqui em Caicó. Seria a responsabilidade social, por exemplo, que a maçonaria tem também? Com certeza, né? Quando a gente fala que a maçonaria é uma escola de moral, então a gente busca, como eu falei, desenvolver os maçons, né, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista filosófico, e em decorrência disso, algumas coisas acabam acontecendo. Por exemplo, a questão da caridade. Não é possível que você seja um homem bom sozinho, um homem bom para você mesmo. Você tem que servir as pessoas, né? Como tem uma pessoa que diz que é como se você fosse uma moedinha de ouro no fundo do oceano, né? De que vale você ter esse valor todo se você está solto, ninguém está lhe vendo, você não está ajudando ninguém, né? Então, a questão das discussões sociais acabam também sendo uma decorrência disso, porque o objetivo é esse, quando a gente se melhora, a gente acaba melhorando o meio ao nosso redor. Então, é pautado nisso que muitas vezes a maçonaria ela assume essas posições e assume discussões sociais justamente no intuito de melhorar o meio em que a população vive e assim acaba ajudando um sem número de pessoas. Quais são as formas de ingresso na maçonaria? Marcos, hoje a forma de ingresso é através de convite. A pessoa ela precisa ser convidada a entrar. Então vai ter alguém dentro da maçonaria que vai reconhecer aquela pessoa como sendo uma pessoa boa, né? Uma pessoa com virtudes, para entrar na maçonaria e com os ensinamentos da maçonaria tentar melhorar. E aí um dos nossos objetivos aqui hoje é de fazer com que a população seja esclarecida de maçonaria. Às vezes existem pessoas que gostariam de entrar para a maçonaria, mas não sabem a quem procurar, não conhece ninguém. Eu acho que não conhece ninguém, porque nem todo mundo se rotula enquanto maçom, né? Então, as pessoas que têm um interesse em conhecer um pouco mais sobre a maçonaria, eu não digo que têm um interesse em entrar na maçonaria, né? Que tem um interesse em conhecer um pouco mais, nós estamos dispostos, nós da Loja Cavaleiro da Liberdade, estamos dispostos a reunir um grupo de pessoas para fazer uma espécie de palestra, né, uma roda de conversa, para essas pessoas entenderem um pouco mais da maçonaria, da essência da maçonaria, até mostrar lá o nosso espaço de reunião, inclusive,
E essas pessoas, tendo interesse, já que vão conhecer alguns maçons, né, eles podem nos procurar para demonstrar esse interesse. Agora, aquele interesse qualificado. Não adianta eu chegar para você sem você entender nada, dizer, quer entrar para a maçonaria? Você diz, quero. É por puro interesse. Porque como é que você vai entrar para uma instituição que você não sabe nada dela? Né? Então, um dos objetivos nossos aqui é tentar abrir para a sociedade um pouco mais aquelas portas da maçonaria. As pessoas acham que maçonaria é instituição secreta, tem que estar no ocultismo ali, todo mundo, ninguém pode falar nada. E não é bem assim. A maçonaria, na verdade, ela fechou suas portas por perseguições, né, na Idade Média. E aí, desde então, botou-se isso como sendo um processo histórico, cultural, e ela se fechou, né? Mas nós não, inclusive para vir aqui hoje, nós tivemos a autorização do nosso grão-mestre, que é lá de Natal, nós tivemos essa autorização dele, para abrir as portas da maçonaria para as pessoas, inclusive você e Geraldinho, se quiserem participar dessa reunião, a gente vai ver quantas pessoas vão querer participar, mas a forma de ingresso hoje é através de convite. Depois desse convite, por exemplo, vocês acabam avaliando a vida daquela pessoa que foi convidada? Isso, é feito uma espécie de inspeção, né? A gente vai verificar a reputação daquela pessoa. Já existiram pessoas que tentaram ingressar na maçonaria e no processo de investigação, digamos assim, essa pessoa acabou sendo descoberta situações que iam de encontro com os objetivos da maçonaria. Por exemplo, que tipo de situações não condiz com o desejo da maçonaria ter aquela pessoa nos seus quadros? Marcos, inicialmente, todo maçom ele precisa crer no ente supremo. Inicialmente, todo maçom ele precisa acreditar ou em Deus, ou em Buda, ou em Alá, né? Depende da religião dele. Ele não precisa ter religião, ele precisa ter essa crença. Né, nesse ente supremo, no ente superior. Né, ele não precisa ter religião. Inicialmente é isso. Além disso, a pessoa não ser praticante de crime. Já tiveram estelionatários que tentaram ingressar na maçonaria achando que iam se dar bem lá. Né? Pessoas que vão de encontro aos objetivos de família. Né? Tem família, mas dentro da família ele não... Como é que eu posso falar? Não tem amor pela sua própria família. Então, essas situações aí é o que leva a pessoa, ao tentar entrar na maçonaria, fica preso a essas situações e não consegue, por exemplo, uma aprovação. Uma vez o nome de uma pessoa sendo colocada para averiguação, o nome dessa pessoa ela vai circular em vários locais. Se essa pessoa já morou no Rio Grande do Sul, Cuiabá, o nome dessa pessoa vai circular nesses cantos que ela já residiu, para a gente tentar encontrar alguma coisa dele. Então nem sempre o convite, quando é feito, já é uma aprovação para aquele ente. Isso, não. É porque, na verdade, o convite é feito depois da sindicância. Ah, entendi. Né? Então, existe vamos supor... Uma sindicância prévia, né? Às vezes existe uma pessoa tem interesse, vamos dar um exemplo aqui. Geraldinho tem um interesse em entrar na maçonaria. Ou ele, às vezes, não sabe, nem tem interesse em nada, mas eu, olhando, eu conheço ele, tá? Eu julgo ele um cara interessante, que possa entrar. Então eu converso com os irmãos, trago esse desejo, né? Essa sindicância, ela meio que já corre para saber se essa pessoa está apta ou não, e lá na frente, depois que a gente verifica que realmente a pessoa não tem nada que desabone a conduta dela, aí a gente chega e pergunta ele se ele quer entrar. Ele pode dizer, não tem interesse, tudo bem, vida que segue, passa para frente. Eu tenho interesse, tá, então aí já tem uma segunda etapa do processo, e aí isso tudo corre. Ou seja, o objetivo com tudo isso, a gente ainda falha. É verdade, a gente ainda falha. A gente ainda coloca pessoas na maçonaria, historicamente, pessoas que às vezes, depois que entram, verifica-se que elas não têm aptidão para isso. Mas na grande maioria das vezes, esse processo ele é bem preciso. Né? Existem segredos na maçonaria ou isso é mito? Não é que existam segredos. A maçonaria é uma associação, como qualquer outra. Tem CNPJ. Tem CNPJ. Todo mundo sabe onde é que fica. Tem estatuto. O estatuto ele é registrado fala-se em muito de cartório. segredos, né? Por isso que eu perguntei. Aí assim, a maçonaria ela tem uma liturgia, né? Ela tem seus rituais, tem seus ensinamentos. É a mesma coisa de um padre. Mesma coisa não, desculpa. Eu estou pegando só
um gancho aqui para um exemplo. A missa ela não é secreta, mas o seminário ele é restrito. É restrito àquela pessoa que está lá, né? Então, a maçonaria é uma associação restrita a seus associados. Quando ela vai fazer alguma outra reunião, por exemplo, nós temos uma cerimônia que algumas pessoas acham bonitas, outras acham chocante, mas que é uma cerimônia pública. A gente chama cerimônia de pompa fúnebre, né? Quando algum de nossos irmãos ele vem a óbito, nós fazemos uma cerimônia junto ao corpo, e é uma cerimônia pública que as pessoas podem participar. Então, existem momentos que são públicos e existem momentos que são restritos. Esse momento que é restrito é o que as pessoas entendem como sendo o segredo da maçonaria, né? E aproveitando esses mitos, Marcos, também, as pessoas associam muito a maçonaria à riqueza. Acham que só entra na maçonaria pessoas ricas. O que é pessoa rica para a gente, né? Quem é rico, quem é pobre? A maçonaria, ela não, ao contrário. Todos que ingressam, todos são cumprimentados, são tratados de forma igual. Independente de cargo, fora da maçonaria, todos são tratados de forma igual. Porém, a maçonaria ela não é para pessoas ricas. Eu não sou rico. Acho que Bruno também não é rico, monetariamente falando. Estou bem longe disso. Mas a maçonaria ela tem um certo custo. Para a gente entrar, tem que pagar, porque a gente vai ser associado, né? Nós temos um custo mensalmente para pagar energia, para pagar água, e esse custo quem garante são os sócios. São os sócios. E, inclusive, os trabalhos sociais, nós já tivemos a oportunidade de vir aqui no seu programa apresentar um trabalho social que nós temos em parceria com a Escola Municipal Mateus Viana, né, que semanalmente nós trazíamos, inclusive agora, o ano passado a gente ainda fez atividades remotas, mas esse ano nós não fizemos. Então, todos esses custos são bancados pelos associados da maçonaria. E isso tem um custo. Não adianta entrar na maçonaria, por exemplo, uma pessoa que recebe um salário mínimo, que tem dificuldade de manter a família com o salário mínimo, e ele tem essa dificuldade, em contrapartida vai tirar uma parte para mandar para a maçonaria, né? Quer dizer, essa pessoa talvez ele precise ser ajudado, mas está querendo entrar, então vai ter um certo custo, né? Então não é para quem é rico, mas a pessoa ela precisa ter condições de pelo menos bancar. De bancar esse custo, né? Hoje, e aí, só para abrir, hoje a maçonaria, cada associado lá da nossa loja, ele arca com aproximadamente R$150 por mês. E isso varia de loja para loja? Varia. Varia de loja para loja, porque cada loja tem seus custos diferentes, né? Então, é até uma forma da gente expor para a população isso. Outro mito, mulheres podem participar da maçonaria? Bom, aí depende de uma série de fatores, né? Como o Danilo começou falando, existem potências, existem lojas, ou seja, a organização da maçonaria, ela se dá como se fossem associações comuns, porque a maçonaria é uma associação como qualquer outra, difere em alguns pontos, mas, por exemplo, essas potências, elas são meio que como se fossem as federações, né, a nível nacional e tal. Então, essas potências, elas traçam algumas questões, algumas peculiaridades, de forma que nas potências regulares do Brasil, hoje, se eu estiver enganado me corrija, não se admite o ingresso de mulheres, né? No Brasil hoje a gente não tem, mas, por exemplo, em outros países, ou até mesmo em outras potências que não são aquelas que são reconhecidas internacionalmente como regulares, existe sim o ingresso de mulheres. Então, isso até hoje é uma questão um pouco controversa na maçonaria, muitos irmãos concordam, muitos irmãos discordam, mas o fato é que o ingresso das mulheres hoje, ele se dá em algumas situações, mas não nas potências que a gente entende como melhor, as potências que a gente tem, não, as potências reconhecidas internacionalmente como regulares. Se eu estiver equivocado, me corrija, é bom que a gente acaba até tirando também as nossas dúvidas. Existem conflitos entre a maçonaria com religiões, por exemplo, a Igreja Católica, ou isso já está mais superado? Marcos, vai de local para local. E de tempo para tempo. E de tempo para tempo, justamente. A maçonaria ela precisou ficar secreta por perseguição da própria Igreja Católica, que muito tempo depois reconheceu como sendo uma coisa indevida. Muitos maçons foram queimados em fogueira, né, sendo bruxos e tudo mais. E a maçonaria ela precisou se resguardar justamente dessa perseguição. Hoje em dia nós não vemos tanto isso.
Inclusive nós temos maçons padres, temos maçons pastores. Frei Caneca, ele foi maçom. Padre Miguelinho, ele foi maçom. Então, na história, ela conta que as religiões, elas andam muito bem com a maçonaria. O que Bruno, só pegando um gancho aí sobre essa questão da mulher na maçonaria, a gente tem que lembrar que a maçonaria ela foi criada há pelo menos 300 anos, de forma mais próxima da gente, mas nós temos históricos maçônicos de atas de reuniões datados de 926 no Reino Unido, né? E nessa época as associações, as guildas, elas não permitiam mulheres participar, né? As mulheres não participavam. Então, igualmente por exemplo, a Igreja Católica, que não permite a mulher ser padre, né? Digamos assim. A mulher ela tem seu espaço dentro da igreja, mas não na condição de padre. Então, talvez um dia isso mude. Nós podemos pensar, daqui para frente, os maçons mais progressistas, eles já aceitam discutir que a mulher pode entrar para a maçonaria. Mas ela foi construída em um contexto lá atrás que esse processo tradicionalista ainda não chegou até a gente ao ponto de dizer, não, vamos aceitar a mulher hoje. Então é basicamente por isso. É mais pelo contexto histórico, né? E vocês se reúnem quais dias na semana? A nossa loja se reúne às segundas-feiras, a partir das 19h30. E assim, cada loja tem o seu dia específico, né, de reunião. Então, tem uma loja em Caicó que é às segundas-feiras, que é a nossa. Tem a loja que se reúne às terças-feiras, que é a Frank Sherman. Tem a loja que se reúne às quintas-feiras, que é a Trabalho e Fraternidade, que é ali próxima à Caixa Econômica. Tem a loja que se reúne às sextas-feiras, que é a Regeneração Seridó, lá na Barra Nova, né? Então, cada loja escolhe um dia da semana para fazer a sua reunião, e essa reunião, ela demora, assim, o tempo de demora dela depende muito do que será discutido no dia. Mas as nossas reuniões são bem rápidas em relação à questão de várias outras lojas. Enfim, é uma loja pequena e a forma como a gente conduz a reunião, ela traz isso. Só com relação àquela questão da igreja, eu acho um ponto importante a gente falar sobre isso, que é essa questão de que existe um mito de que maçonaria é religião, né? Maçonaria não é religião. Maçonaria é uma escola de moral, como a gente já falou antes. Agora, como é que você, numa sociedade cristã, numa sociedade onde a religião ela tem uma influência muito forte, não dá para você discutir moral sem você passar por questões de religião, né? Até porque uma das maiores fontes da moral cristã é a própria Bíblia. Então, nas reuniões e até nos dias comuns, a gente sempre faz muita referência à Bíblia, aos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos bíblicos, porque como é que a gente... Não tem como a gente viver afastado disso, né? Não dá para a gente viver afastado do que prega a doutrina. Aí vem a história de que a gente... a questão das religiões dos próprios irmãos, né? Então a maçonaria tradicionalmente, ela, apesar de ser uma instituição que não tem religião, porque ela não é uma religião, ela não desrespeita e não renega as religiões como um todo. Então a maçonaria é um lugar onde você vai ter um cristão católico, um cristão evangélico, um espírita, um budista, um muçulmano, um ateu. Não, ateu não pode. Um bandista. Um bandista. Você vai ver esse povo todo conversando entre si de forma harmônica e com tolerância, né, ao que cada um pensa, ao que a religião que cada um professa. Porque o objetivo não é desagregar as pessoas. Muito pelo contrário, é extrair o que cada um tem de bom para que a gente possa ter um progresso. E se a gente for a fundo, né, todas as religiões elas têm um ponto em comum. Nenhuma religião, ela passa sem pregar algo relacionado ao amor, né? A convivência harmônica entre as pessoas. Então, tudo isso a gente tem por base também para a nossa questão de formar moralmente os nossos associados, né? O nosso amigo seu Tarcísio da Sertaneja colocou aqui o seguinte: o Conselho Paroquial de Santana, quando foi criado por Padre Antenor, por 12 membros, quase a metade eram maçons, né? Traz um pouco aí da... Tarcísio é nosso irmão. Historicamente, a gente vê isso muito aqui, como o nosso amigo Tarcísio disse, que
a gente vê muito isso dentro do Brasil, dentro do Nordeste, principalmente. A gente vê muitas vezes maçons, e nenhum maçom, a grande maioria, né, a grandíssima maioria não se esconde atrás de nada, então todo mundo sabe que é maçom. Então essas pessoas, elas contribuem muito para o desenvolvimento da igreja, nas festas, né, na própria questão do desenvolvimento em si mesmo, dos trabalhos da igreja, muitos maçons, porque, como eu disse, a maçonaria não vai de encontro à religião que essas pessoas professam. Então é algo que você pode tranquilamente, né, você ser cristão, você ser católico e você ser maçom, apesar de que muita gente diz que não é possível, mas eu digo isso por mim. Eu sou cristão, eu sou católico, eu participo de movimentos da igreja e tudo mais, e sou maçom e consigo conciliar as duas coisas tranquilamente. Nosso ouvinte pergunta aqui, qual é o papel das samaritanas na maçonaria, já que não podem entrar mulheres? A samaritana são as esposas dos maçons, né? Nós chamamos elas de cunhadas, né? Já que somos Rivanda é minha cunhada, né? As samaritanas, dentro da maçonaria, foi criado com o objetivo das mulheres se reconhecerem, trazer a família para dentro do seu maçônico, não apenas o homem, né? Trazer a família para dentro do seu maçônico. As samaritanas, elas também, sendo um grupo formado, elas se reúnem também, discutem pautas sociais importantes, discutem a forma dos maçons e das famílias se relacionarem, né, dentro do cotidiano maçônico. Então é a forma que a maçonaria viu de trazer a mulher também para dentro da maçonaria, não das reuniões. As samaritanas, as filhas de Jó, os demolês, todos são braços da maçonaria, né? Os demolês são os filhos meninos, as filhas de Jó, as filhas de maçons ou familiares meninas, né? Então, a maçonaria, ela tem essas instituições, digamos assim, paramaçônicas. E que os demolês e as filhas de Jó não necessariamente são filhos de maçons. Isso. Né? Uma criança, um adolescente pode entrar na ordem demolê e na ordem das filhas de Jó sem ser filha necessariamente de maçom. Agora, naturalmente, as samaritanas, para poderem entrar, tem que ser esposa de maçom, porque é uma associação agregada, por assim dizer, né? Ok, eu quero aqui agradecer, Danilo, Bruno, né, parabenizar a loja pelos 6 anos de existência e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, nós que agradecemos aqui o espaço que nos foi dado, um espaço de maior audiência aqui na região de Seridó, e só abrir as portas da maçonaria para a sociedade que queira entender, mulheres que também queiram entender um pouco mais da maçonaria. Nós estamos querendo formar um grupo para tentar fazer uma reunião para explicar essas pessoas. As pessoas podem nos procurar através do meu telefone pessoal, do meu contato pessoal, é o 99980-7994, preferencialmente pelo WhatsApp, 99980-7994. E quem tem Instagram pode colocar lá, Loja Cavaleiros da Liberdade. Pelo que eu vi no Instagram, só tem a nossa, Loja Cavaleiros da Liberdade, tudo junto. Foi recentemente criado esse perfil, justamente para as pessoas entrarem em contato. Então, nós estamos tentando montar esse grupo para explicar um pouco mais da maçonaria em havendo interesse de alguém, nós conversarmos para essas pessoas passarem a ingressar nos quadros da maçonaria. Ok, Bruno, obrigado pela sua participação. Aproveitar aqui, fica aqui os nossos desejos de que a sua mãe, Dona Bastinha, se recupere o mais rápido possível, né? E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só isso mesmo, Marcos. Como o Danilo falou, muito obrigado pelo espaço, né? A gente entende que é uma oportunidade bem interessante para quebrar algumas objeções, alguns mitos que existem na sociedade contra a maçonaria, que é uma instituição que tende a ajudar a sociedade como um todo, né? Então é importante que a gente possa esclarecer as pessoas sobre isso. E com relação às estímulos, muito obrigado, né? Minha mãe está numa situação de saúde bem complicada, Bastinha, lá da ECAM, como todo mundo conhece. E a gente pede muitas orações, porque é isso que a gente está prezando no momento, né? Para que Deus possa restabelecer a saúde dela o mais breve possível. Muito obrigado. Muito bem, são 8h36, vamos ficando por aqui. Tenham todos uma ótima terça-feira, encontro marcado amanhã, 6 horas com mais um